A ruminação mental é um pensamento negativo repetido muitas e muitas vezes, durante várias horas, às vezes vários dias. Pessoas, por exemplo, que têm um processo de depressão maior, muitas vezes têm pensamentos negativos que ficam por horas, por dias, manifestando o mesmo pensamento. Comumente, um pensamento desse tipo expressa uma lamentação, uma reclamação em relação a alguma coisa que a pessoa fez no passado, aquilo que ela deixou de fazer, ou algo que vai acontecer no futuro. Não existe ruminação mental quando nós concentramos a mente no tempo presente, porque no tempo presente a pessoa tem pleno domínio do que está acontecendo. A ruminação mental sempre acontece em relação ao tempo passado e ao tempo futuro. O tempo passado é sempre um processo de lamentação, do tipo, eu não devia ter feito ou eu deveria ter feito. Algo que a pessoa fez e que ela entra num processo de autoacusação, acusando-se de ter errado naquela situação. Então ela se julga, se condena e se pune, entrando num processo de culpa por aquilo que ela fez no passado. Pode acontecer da pessoa lamentar aquilo que ela não fez e deveria ter feito. Então ela fica, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito isso, e aí ela lamenta também, se julgando, se condenando e se punindo por não ter feito. Comumente, esse tipo de pensamento vai conduzir a um sentimento de culpa muito grande, que está ligado aos processos de depressão. A pessoa entra num estado depressivo, simplesmente lamentando horas a fio esse tipo de pensamento. Em relação ao futuro, quase sempre a pessoa tem um movimento de centrar em situações de catastróficas em relação ao futuro. Por exemplo, ela tem algo importante a ser feito no futuro. Aí ela pensa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? Então ela entra nesse monte de será que, pensando de forma negativa no futuro. É muito comum também a pessoa catastrofizar experiências do futuro. Ela cria mentalmente situações negativas que possam vir a ocorrer no futuro e situações, às vezes, muito drásticas, muito graves, que ficam na mente dela e ela fica já vivendo isso, que poderia acontecer no futuro, mas ela vive no presente, situações catastróficas que, na maioria das vezes, não acontece nada daquilo que a pessoa pensou, mas ela fica catastrofizando e pensando no que vai acontecer e que as coisas vão degringolar, que as coisas vão ficar cada vez piores. É muito comum esse tipo de pensamento ligado aos transtornos de ansiedade, mas pode acontecer também no processo depressivo. O transtorno obsessivo-compulsivo, isso aí é um dos transtornos de ansiedade que processos de catastrofização são muito intensos, e a pessoa pratica rituais para não acontecer essas catástrofes que ela imagina. Também acontece o processo de ruminação mental ligada a outras pessoas. O que pode acontecer com outras pessoas, ou dificuldades de relacionamento interpessoal, que a pessoa fica lamentando
aquilo que ela fez ou deixou de fazer para o outro, aquilo que o outro não fez e que afetou ela, ou aquilo que o outro fez e a afetou. Então, ela fica, muitas vezes, com foco no outro, relacionados a ela e ela ao outro, e gerando toda uma série de pensamentos negativos extremamente que geram ansiedade, que geram um estado depressivo. Dentro da visão da psicologia consciencial, quando a pessoa adentra nesse tipo de pensamento negativo, criando essa ruminação mental, o que ela produz? Ela produz uma energia mental extremamente tóxica. A nossa energia mental é composta do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade. Então, pensamentos, sentimentos e vontade em conjunto forma a nossa energia mental. Quando a pessoa tem o hábito de ruminar esses pensamentos negativos, sentimentos negativos vão ser evocados o tempo todo. Culpa, autojulgamento, autocondenação e autopunição que produzem a culpa. Desculpa, quando a pessoa percebe uma dificuldade e joga a culpa nos outros. Ressentimento, mágoa, tristeza, a desistência em relação à vida, enfim, uma série de sentimentos negativos vão ser produzidos a partir desses pensamentos. Dependendo do teor do pensamento, nós vamos produzir sentimentos equivalentes. Então, a junção dos pensamentos com os sentimentos negativos fazem com que a nossa vontade, né, os tantos pensamentos quanto os sentimentos negativos, fazem com que a vontade seja débil, debilitada. Porque é a vontade, imaginemos um triângulo. Nós temos pensamentos num vértice do triângulo, sentimentos do outro, e no ápice do triângulo nós temos a vontade. A vontade é a que faz o direcionamento dos pensamentos e sentimentos. Quando a pessoa entra no movimento de ruminação mental, o que acontece com a vontade de autotransformação, essa vontade de realizar virtudes? Ela murcha, ela atrofia, ela fica extremamente débil. E aí, o que vai comandar a vida da pessoa são os pensamentos e os sentimentos negativos nesse processo de ruminação mental. Então, quanto mais tempo ela passa ruminando mentalmente, repetindo esses mesmos padrões, são vários padrões, nós colocamos resumidamente o que acontece, mas dentro da visão da psicologia consciencial, qual é o sentimento que está por trás da ruminação mental? É a ilusão de controle, o desejo de onipotência, que fazem com que a pessoa adentre movimentos que ela não tem o poder de controlar. Ninguém controla o futuro, ninguém controla o passado, mas a pessoa deseja onipotentemente controlar o passado, o futuro, os outros, os acontecimentos, as situações externas, tudo isso, todo esse movimento que na psicologia consciencial nós chamamos de ilusão de controle, isso tudo vai fazer com que a pessoa adentre nesse estado de ruminação mental, catastrofizando, lamentando situações que fez ou deixou de fazer, como se ao lamentar, de tanto lamentar, fosse mudar o passado, de tanto pensar no futuro, ela fosse mudar as coisas do futuro. Então, a pessoa entra numa distorção cognitiva, devido à ilusão de controle e ao desejo onipotente de controlar o passado, o futuro e os outros, a pessoa
entra na distorção cognitiva e vai distorcendo uma série de pensamentos, de sentimentos, produzindo esse estado de ruminação mental.